subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero complementá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero externar minha gratidão a Deus pela vida de todos os inscritos aqui do canal Rascunho da EBD e louvar a Deus pela vida de todos. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 8, lição da classe dos adultos. Estamos estudando um tema muito interessante, a Igreja dos Gentios, do chamado missionário, a consolação do Evangelho entre os povos, né? A consolidação, aliás, né, do Evangelho entre os povos. E a lição de número 8 vai tratar, Paulo finaliza sua terceira viagem missionária e vai tratar da despedida dele em Éfeso, né, entre lágrimas e alerta. E é o tema da lição. Muito interessante, e nós estudaremos aí exatamente o que o capítulo 20 vai nos trabalhar, vai nos nortear. É o texto base e realmente tem uma importância interessante, principalmente para o nosso contexto dos dias atuais, onde nós líderes precisamos aprender com Paulo. É um fato, não é? Porque não é só estar em púlpitos. Paulo, ele usou os 3 métodos específicos para lidar com toda a situação, né? Ele ensinou em local fechado, né? Na escola de Tirano, conforme vimos, né? Ele visitou pessoas discipulando e estando no meio do povo, e também fez essa primeira reunião que temos notícia com os obreiros, né? Vamos chamar assim, no nosso popular no dia de hoje. Ele estava se despedindo de Éfeso, voltando para Jerusalém, sabendo que lhe aguardava, né, uma dificuldade que iria ter lá, porque seria acusado pelos os judeus, né? E posteriormente o império o livrou ele, mas dessas acusações, e conforme temos aqui no texto, no capítulo 20, versículo 17 a 25, versículo 36 a 38, nós vamos ler agora. Vamos para a leitura bíblica em classe. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Aqui tem uma particularidade interessante, porque ele vai fazer citação de alguns cooperadores. Dentre esses cooperadores estava Trófimo. Guarde esse nome, Trófimo. Eu voltarei a falar dele ainda nesse vídeo, tá certo? E logo que chegaram junto dele, disse-lhe: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muita alegria, com muitas lágrimas, lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Então Paulo já está dizendo que não deixou nada para trás. Tudo que precisava fazer fora feito, né? Ou seja, ele não prevaricou e nem foi negligente, né? Testificando tanto aos judeus quanto aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Então ele estava já pressentindo que não
retornaria mais, né? E havendo dito isto, pôs-se de joelho, orou com todos eles. Pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, lançando-se sobre o pescoço de Paulo, o beijava. E entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Então só foi ele fazer a reunião, já partiu, saindo para Jerusalém, né? Quando vamos ver, vamos observar que essa comovente despedida, Paulo estava em Mileto, né? Cerca de 50 quilômetros de distância, né? Para Éfeso. Então, Paulo chama os presbíteros, anciões da igreja, antes da sua saída definitiva da Ásia. Trata-se de um único discurso registrado, dirigido exclusivamente aos líderes. Por isso que eu disse, foi a primeira reunião de obreiro e o único discurso aos líderes cristãos, no qual se exorta ao cuidado do rebanho, alerta contra as falsas doutrinas e reafirma a fidelidade do ensino apostólico, ao ensino apostólico. Então, precisamos ter cuidado disso, cuidar do rebanho, proteger o rebanho contra as falsas doutrinas e trabalhar com fidelidade ao ensino apostólico. Entre as lágrimas e orações e abraços, o apóstolo revela o peso da separação e a urgência da vigilância espiritual diante dos perigos que ameaçavam, ou que ameaçam, no caso, a igreja, não é? O primeiro tópico nos diz assim: o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. O primeiro subtópico é um ministério vivido com coerência e entrega. Segundo tópico, subtópico diz a fidelidade apostólica como guarda da verdade. O terceiro subtópico é fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível, né? Aí então vejamos, né? O segundo tópico nos fala sobre a advertência aos presbíteros contra falsos mestres. O primeiro subtópico é o Espírito Santo como organizador do ministério pastoral. O segundo subtópico é o perigo real e contínuo das falsas doutrinas. O terceiro subtópico é a vigilância espiritual como dever permanente do pastor, né? E nós vamos ver aqui o terceiro tópico. O terceiro tópico é como cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. O cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. Primeiro subtópico é a palavra de Deus como fundamento seguro do ministério. O exemplo de desprendimento no serviço cristão, né? E por último, a despedida marcada pelo amor, comunhão e lágrimas. Então é sobre isso que estaremos ministrando. Essa lição será ministrada nas escolas dominical, no próximo domingo, dia 23 de agosto, tá certo? Então nós vamos ver esse discurso, o discurso de despedida de Paulo aos anciões né? Então veremos Paulo recordando sua conduta, seu serviço, seus sofrimentos, né? Como vimos no texto, enfrentando-os lá naquele local. Paulo permaneceu ali por 3 anos, aproximadamente. E na primeira e na segunda, ele também passou por lá. Então já era e ele sentiu necessidade de permanecer ensinando aquele povo e discipulando aquele povo, né? Então Paulo se despede de Mileto, né? Ele envia um mensageiro. No capítulo 21, versículo 29, sugerimos, dá uma sugestão de que esse mensageiro, isso aqui são curiosidades, tá? Não está na lição não, mas podemos inferir, certo? Por inferência, esse mensageiro seria o Trófimo. Lembra que eu falei no início do vídeo? Né? Capítulo 21, versículo de número 29, Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, o chama de Trófimo ou Efésios, certo?
E no capítulo 4, versículo 20, Paulo também é feito menção desse, capítulo 20, versículo 4, é feito menção desse rapaz, né, de Trófimo. Então, vejamos que a intensidade, a necessidade, ou melhor, que Paulo tinha de conversar com aqueles irmãos, certo? Lucas, embora ele tenha registrado com precisão conteúdo e palavras dos outros sermões de Paulo, mas a despedida de Mileto é provavelmente a única que Lucas dividiu, que Lucas ouviu, aliás, pessoalmente. O discurso de despedida encontra-se em uma das sessões que nós, em Atos, esse relato, portanto, é testemunha ocular, de uma testemunha ocular, o texto resiste às palavras de Paulo, né? Comparando-se às palavras usadas nesse discurso com aquelas das epístolas de Paulo. Então, vamos observar a semelhança desses discursos que são notáveis. Servindo ao Senhor com toda humildade. Você vai ver isso no versículo 20, no capítulo 20, versículo 19, mas Paulo faz a menção também no capítulo 12, versículo 11 de Romanos. E Efésios, capítulo 4, versículo 2, também é feita menção, certo? Outra frase que ele faz menção no versículo 24 do capítulo 20 e repete, e isso é feito menção também em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7. Ele diz assim, que eu possa terminar a corrida. Outra frase interessante é completar o ministério que eu recebi do Senhor, certo? No versículo 24 da leitura bíblica em classe, do capítulo 20, obviamente, ela também resiste lá em Colossenses capítulo 4, versículo de número 17, certo? Isso é interessante notar. Aí nós vamos ver que essa herança entre todos aqueles que são santificados, são a frase também no capítulo 23, capítulo 32, né? Capítulo 32, capítulo 20, versículo 32, aliás, e ele repete isso lá em Colossenses capítulo 1, versículo 12, né? Embora o discurso possa ter lido como uma unanimidade, alguns editores do Novo Testamento, em grego, por exemplo, alguns tradutores usam as frases recorrentes, vós sabeis, e agora, eu sei, certo? Então, como pontos lógicos aí de divisão do discurso em 4 palavras, né? 4, vós sabeis, e agora, eu sei, e eu sei, eu sei. São frases que se dividem aí em parágrafos. Essas expressões repetitivas são parte do testemunho, né? O testemunho de Paulo aos presbíteros. Ele testemunha da sua fé, apontando também para aqueles obreiros que ele disse que os obreiros tinham certeza do que quem era ele e como ele se portou ali. Então ele estava saindo, estava se despedindo com a alma limpa, certeza do dever cumprido, né? Então Paulo é um exemplo de pastor e missionário, né? Ele informa a eles que o final da era apostólica eles também tornaram-se pastores do rebanho de Cristo. Paulo usa o verbo saber para enfatizar aí aquelas questões que eles têm em comum. Vocês sabem como eu me conduzi com vocês. Versículo 18. Embora eu não soubesse que me aconteceria ali. Versículo 22. Tudo do capítulo 20. Eu sei que nenhum de vocês verá o meu rosto novamente. Versículo 25. Eu sei que virão lobos ferozes. Versículo 29. Isso tudo são 5 alertas que Paulo faz nesse discurso. E vós sabeis, e vós mesmos sabem que estas mãos ministraram as minhas próprias necessidades. Certo? Então, capítulo 24, versículo 30, capítulo 20, versículo 34, Paulo fala aqui dos seus ofícios, né, de fazer tenda. Então, esse uso repetido do verbo enfatiza a ligação entre Paulo e o presbitério e transmite aí a eles a ideia de que Paulo estava deixando a igreja a cargo deles,
Paulo levantou o trabalho, fez todo aquele trabalho que nós sabemos e agora entrega a igreja aos presbíteros de Éfeso, né? E receberam a herança de serem os dirigentes, os pastores do rebanho da igreja de Jesus Cristo ali, né? E o mensageiro podia cobrir uma distância entre Mileto e Éfeso de 2 dias, e os presbíteros também precisaria de 2 dias para chegar até Paulo, né? Ao mesmo tempo, talvez, aí é como eu disse, fiz a inferência, talvez foi Trófimo, que era natural de Éfeso, capítulo 21, versículo 29, ele tenha sido o mensageiro acompanhado aos presbíteros. Não se tem isso, eu estou dizendo que é inferência, né? Eu gosto dessas curiosidades, então eu acho interessante, porque ele foi citado 2 vezes por Paulo, né? No versículo 4 do capítulo 20 também ele é citado. Então, anos mais tarde, ele se escreveu. Podemos observar que nós presumimos que Paulo passou dias exortando, instruindo, e anos mais tarde ele escreveu a Timóteo, a Tito, né, sobre as qualificações dos presbíteros, ou seja, dos bispos, e nós temos a informação quando vai consagrar nos nossos ministérios hoje, nas nossas igrejas, usa sempre esses textos, né, como referência. Então, em todos os lugares, Paulo fundava igreja, uma igreja. Ele designava aí presbítero para liderar, né, como liderança. Então, nós vamos ver isso Paulo fazendo sempre, constantemente. Versículo 18, ele diz assim: quando eles vierem até lhe disse, vocês sabem como me conduzi quando estive com vocês desde o primeiro dia. Então, nós acreditamos que os presbíteros tenham ido a Mileto sem demora. Eles presumiram que a mensagem de Paulo era diferente daquela de encorajamento e que ele dirigia aos apóstolos, né, aos discípulos, aliás, quando partiu para a Macedônia, por exemplo, né, ele tinha aí ido na qualidade de presbítero, líderes e mestres, aos quais Paulo iriam confiar uma herança espiritual. Então, Paulo relembra a primeira parte do seu discurso, né, de como ele havia chegado na primeira vez em Corinto, vamos ver isso, capítulo 18, versículo 19, em Corinto, né, de Atos, capítulo 18, né, ensinando na sinagoga local, indo a Jerusalém. Então, tem todo um fator histórico que Paulo relembra isso aqui, tá certo? Então, é um assunto muito pertinente para esse domingo próximo, onde vamos aprender, né? Então, Paulo se despede, recordando toda aquela questão da conduta, conforme eu já disse, né? E explorando aqui a exegese do texto e o que o texto aponta para nós, tá certo? Quando vamos trabalhar essa questão, nós vamos observar com muita clareza como Paulo trabalhou de forma contundente, de forma muito clara, trazendo aí aquela questão de que ele havia feito todo o trabalho proposto. Então, quando vamos observar toda essa questão. Então, Paulo, isso nós já sabemos, que Paulo mandou chamar os presbíteros e tal, e nós temos alguns destaques, né, dentro dessa questão, porque aponta para nós assim informações sobejas, né, que nos ajuda bastante a entender todo o ministério paulino e como ele norteou, né, como ele foi usado também para lidar com toda a questão, né? Paulo teve dificuldades, como o evangelho sempre foi assim, certo? Mas o Senhor é dono da igreja, certo? Eu havia dito que Paulo havia citado Trófimo. Nós vamos ver até a Ásia, poucas traduções ele adota aí essa versão, mas está escrito aqui no texto, ele vai substituir, vai falar de Eutico pelo nome de Tíquico, né? Isso aí, quem substitui é
KJV e a NKJV também substitui. Então, nós vamos ver no versículo 4, Paulo fazendo a tratativa, não é? Versículo 2 e 4, quando ele aponta de novo aqui para o Trófimo, né? Onde faz a citação de Trófimo. Então, vejamos com muita clareza como foi feito todo o trabalho que Paulo, de forma muito objetiva, trabalhou ali, de forma clara, onde nós vemos aí com objetividade o quanto, né, o apóstolo Paulo trabalhou e tratou a igreja naqueles dias, né? E não é diferente, eu acredito que ficou para nós esse legado, certo? Precisamos trabalhar em cima dessa questão. Quando vamos observar que, segundo, no versículo 19, ele diz assim, eu servi ao Senhor, aliás, com humildade, lágrimas e provocações pelas ciladas dos judeus. Nós temos alguns pontos. Primeiro, ao dizer servir ao Senhor, Paulo indica em grego que ele era servo de Cristo, né? E aí ele literalmente se denomina escravo, né? É assim que ele diz no texto grego, né? E como um escravo que ele era, ele respeitava o seu senhor, pois ele considerava que fazer menos do que isso seria pecado, né? De qual modo ele confessava servir ao Senhor? Ele havia aprendido a viver com toda a humildade de como servir ao Senhor. Então ele exorta as pessoas a não olharem meramente aos seus próprios interesses, mas ao Senhor, entendeu? Então ele diz assim, em Filipenses capítulo 2, versículo 4, que coaduna com Efésios capítulo 4, versículo 2. E quando vamos ler a história, Agostinho capturou a importância da humildade quando ele diz, para quem quiser aprender os caminhos do Senhor, humildade é a primeira coisa, humildade é a segunda coisa e humildade é a terceira coisa. Interessante, palavras de Agostinho. Então, segundo Paulo, servia ao Senhor com lágrimas. 2 vezes em seu discurso ele confessa que derramou lágrimas quando ele foi perseguido pelos inimigos, e o segundo foi quando ele agonizava a favor dos convertidos, né? Durante o seu ministério. Então Paulo se entregou completamente ao serviço do Senhor. E quantas vezes o pastor chamado por Deus não chora, clamando a Deus por uma cura, às vezes não é para ele, é para os outros, clamando a Deus para que o Senhor perdoe, para que o Senhor tenha misericórdia. Isso acontece constantemente na vida de um obreiro chamado, de um pastor. Não é o chamado pastor, é o pastor chamado, né? Tem uma diferença aí. Então podemos observar que dentro dessa proposta, Paulo ele lembra que ele ensinou publicamente, né, nas casas, ele em local público. Paulo ele ensinava em comunidade reunida. Nas casas, Paulo ensinou, também trabalhava de maneira pessoal, visitando, ensinando pessoas em seus lares, né, de casa em casa. Então, a igreja saudável, uma igreja saudável, ela precisa do púlpito, mas também precisa de discípulos, do discipulado pessoal. A igreja precisa ter visitas, precisa estar acompanhando os irmãos, porque tem o arrependimento, fé e o Cristo. Nós temos que acompanhar esses 3 nortes, senão nós não vamos conseguir o objetivo proposto da igreja, de Cristo para a igreja. Então Paulo sabia que quando ele voltasse a Jerusalém seria perigoso, e ele faz aqui no versículo 24, ele diz assim, mas em nada tenho minha vida por preciosa, conquanto cumpra com alegria o meu ministério, está aqui, a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Então, aí é o coração do apóstolo. A missão era maior do que a própria vida. Vou repetir. Para Paulo, a missão era maior do que a própria vida. Quero preservar a minha vida a qualquer
Paulo não dizia assim, quero preservar a minha vida a qualquer custo, não. Eu me gastarei e me deixarei gastar. Foi a frase dele, né? Então, ele diz, quero terminar aquilo que Cristo me confiou. Essa era o desejo dele. O sucesso do obreiro não é apenas começar bem, mas ele terminar fielmente. Esse é o segredo do obreiro. Quantos a gente vê que começa e não termina, né? Então não adianta começar, tem que terminar bem. Começar bem e terminar bem. Paulo declara a sua inocência ministerial. Ele afirma, portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo de sangue de todos, né? Então ele não tinha culpa, ou não estava com culpa se alguém não quis, se alguém não desejou, se alguém não aceitou. O trabalho havia sido feito, a evangelização havia sido feita, o ensino havia sido aplicado, e aí Paulo já ele se exaure dessa culpa, se exaurindo da culpa, e enfim. Então, porque ele havia anunciado todos os conselhos de Deus, ele diz, eu os anunciei, eu ensinei todos os oráculos, todos os conselhos de Deus, capítulo 20, versículo 27. Então, Paulo, ele não selecionava apenas aquilo que agradava a pessoa, ele ensinava todo o conselho de Deus, né? Todo. Então, o pregador não foi chamado aí para dizer o que apenas que a pessoa quer ouvir, mas aquilo que Deus revelou, que Deus propôs, até porque quem sabe da necessidade da igreja é o Senhor, dono da igreja, né? Então, Paulo, ele entrega uma responsabilidade aos líderes, ele vem das advertências pastorais mais importantes de Atos, ele diz, olhai por vós, uma mensagem muito forte, olhai por vós, no textual está aqui escrito, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então não é nada seu, não é sobre você, não é sobre sua patente, não, é tudo sobre o Senhor. Primeiro por vós, depois por todo o rebanho, certo? E assim vai. Então o líder precisa cuidar da própria vida espiritual antes de cuidar do rebanho. Você quer cuidar dos outros e esquecer de você? Isso é perigoso, certo? Você quer ensina o que eu faço, não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não funciona, esquece isso. Quem estiver vivendo assim está indo na bancarrota. Está fazendo tudo invertido, tudo errado, né? E Paulo acrescenta dizendo que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então o rebanho pertence a Deus. O pastor não é dono de igreja, pastor não é dono de igreja, certo? O pastor é mordomo. O líder é mordomo. Nós somos mordomos. Isso muda completamente a maneira de exercer a autoridade, certo? Então Paulo alerta sobre os lobos. Ele fala da ameaça externa, ameaça interna. Quanto a respeito à ameaça externa, ele fala assim, os lobos entrando no rebanho. E hoje nós temos muitas, precisamos ter cuidado com isso. A ameaça interna, ele fala, as pessoas surgindo dentro da própria comunidade, certo? Que é a ameaça interna. Paulo, portanto, não apenas ensina aos presbíteros a pastorear, mas ele ensina também a vigiar. Observe que conteúdo maravilhoso. Então, Paulo entrega à igreja, a palavra da graça. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus a palavra da sua graça. Atos, capítulo 20, versículo 23. Então, essa é uma frase, uma expressão muito forte, bela, maravilhosa. Paulo, ele está indo embora, mas a igreja não ficará desamparada. Ele entrega a Deus a palavra e a palavra da graça. Pronto. Então a comunidade da igreja não depende da presença permanente de Paulo. Ela depende de Deus e da sua palavra. Foi isso que Paulo disse. Foi isso que Paulo mencionou aqui. Isso é um fator importante, porque quando ele trabalha bem essa questão, podemos observar com clareza como Paulo lidou com toda aquela situação. Glória a Deus. Então, é um aprendizado para nós entendermos que há um perigo real, há um perigo real contínuo das falsas doutrinas, seja
e irredutível contra as falsas doutrinas. Não permita, não é, que as falsas doutrinas, o mundanismo, o secularismo venha invadir a igreja. Pelo contrário, pregue a palavra como ela é. E assim diz o texto. Então, no capítulo, nesse texto da leitura bíblica em classe, vai trazer toda a questão da historicidade, né, que Paulo viveu ali, tudo que foi narrado ali, conforme eu já disse aqui, segundo o Simon Kistermake, foi o Lucas escreveu ali o que ele estava vendo, certo? Então ele foi o único discurso de Paulo que ele estava presente, certo? Então isso provavelmente está relacionado à urgência da viagem de Paulo para Jerusalém. Ele queria chegar à cidade para a celebração da Páscoa, conforme está escrito no capítulo 20, versículo 16. Era o desejo dele. Ele chamou os presbíteros, eram os líderes, então ele lembra do seu comportamento. Isso a gente já tratou, isso aí tudo, quando ele fala de lágrimas, humildade, provações e etc. e tal. Então, Paulo trabalha toda essa proposta e precisamos entender como ele lidou com tudo isso. Paulo ficou ali cerca de 3 anos, né? Durante a sua terceira viagem missionária. Nós já passamos pela primeira, passamos pela segunda e estamos na terceira, e agora estamos no final da chamada terceira viagem missionária, né? O texto mais direto disso, ele diz assim: portanto vigiai, lembramos-nos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós, certo? Esse período pode ser entendido, por exemplo, no versículo 18, capítulo 18, aliás, versículos 19 e 20, Paulo passa brevemente por Éfeso, veja bem, no final da sua viagem missionária, mas não, ele não permanece lá. Já no capítulo 19, versículo 8, durante 3 meses, Paulo faz o discurso na sinagoga, em Éfeso, certo? No capítulo 19, versículo 9 e 10, registra que depois ele passa cerca de 2 anos ensinando nas escolas de Tirano, certo? Aí no versículo 20, versículo 31, Paulo resume seu período de trabalho em Éfeso com 3 anos, ok? Isso para ficar claro como estamos trabalhando em cima dessa propositura, muito interessante. Provavelmente nos anos 50, 52 e 55 a 56 depois de Cristo, embora essa cronologia exata da vida de Paulo tenha algumas variações entre os estudiosos, mas é a base, né, que temos para trabalhar. Então, por que Éfeso foi tão importante? Eis a questão. Versículo 19, capítulo 19, versículo 10 afirma, Paulo afirma: o ministério foi ali extraordinariamente influenciado. Todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto os judeus como gregos. Atos 19, versículo 10. Então, provavelmente tenha funcionado como uma espécie de um centro logístico, estratégico, aliás, um centro estratégico para a evangelização da província da Ásia. Então, de Éfeso a mensagem alcançou outras cidades. Posteriormente encontramos igrejas em lugares como Colossos, Laodiceia, Hierápolis, né? E para entendermos melhor isso, precisamos estudar todas essas regiões. Com certeza chegaremos a um vislumbre um pouco mais abrangente, se quisermos atentarmos só para esse estudo, né? E um detalhe interessante aqui é que vamos observar: Paulo não apenas pregou em Éfeso, ele formou pessoas. Paulo não só pregou, ele formou. O seu ministério desenvolveu pregação, ensino, discipulado, formação de líderes e expansão da palavra, não é? Por isso, quando ele se despede dos presbíteros, no capítulo 20, versículo 17 a 38, a emoção é tão grande que ele não estava deixando simplesmente um lugar para pregar. Não, ele estava se despedindo de pessoas que haviam se convertido e estavam ali trabalhando durante 3 anos. Em resumo, Paulo passou cerca de 3 anos ministrando em Éfeso, um dos períodos mais longos e estratégico do seu ministério. Daí também um dos motivos do seu choro, não é? Não só pelo temor mas também pela saudade que ia ficar e ele deixar aquele povo ali. Mas ele fez o trabalho e tem gente que não observa o tempo de parar. E Paulo entendeu que era tempo dele voltar, retornar para Jerusalém. Isso é interessante, mesmo com dor,
mesmo com lágrimas, mas ele já tinha passado outras com dificuldade e ele sabia da sua responsabilidade de retorno, né? Então, nós podemos observar no no versículo 27, capítulo 20, versículo 27, diz que havia vários presbíteros, não se tem uma quantidade exata, não é? Mas que era também chamado de ancião, claro, indicando que havia mais de um. Então, existia vários presbíteros. Eles eram responsáveis pelo cuidar da igreja. Paulo chama eles de bispo, né? No capítulo 20, versículo 28, Paulo os chama de bispo ou episcopo, né? Eles também receberam aí a responsabilidade de apacentar a igreja de Deus. Paulo os adverte sobre os lobos cruéis que surgirão depois da sua partida. Então, não devemos afirmar que, por exemplo, que 12, 24, 30 presbíteros, não. Por isso, seria uma especulação desnecessária, né? Então, o texto simplesmente diz que existia os presbíteros da igreja, certo? Então, é uma informação tão interessante. Paulo havia permanecido aproximadamente 3 anos, né? Portanto, os presbíteros provavelmente faziam parte de uma liderança que já havia sido formada e amadurecida durante esse longo período ali na cidade de Éfeso, certo? Então, 3 anos de ministério, o que nasceu? Nasceu uma formação da igreja, a igreja formada, formação de líder, despedida e transferência com responsabilidade pastoral. Da responsabilidade pastoral transferiu para outros obreiros ali. Então, os pais olharam por vós e por todo o rebanho. Então, Paulo está indo embora, mas a obra continuaria através dos líderes preparados para cuidar do rebanho. É sobre isso que temos. Alguns destaques que eu vou fechar agora, né? Primeiro, Paulo chega a Éfeso, no capítulo 19, versículo 1. No capítulo 19, versículo 1 a 7, Paulo encontra discípulos, são destaques dessa terceira viagem, né? Eles conheciam apenas aqueles discípulos do Espírito, chamados discípulos de João, receberam o Espírito Santo quando Cristo, ele só havia recebido o batismo de João. Paulo explica a respeito de Jesus e eles são batizados em nome de Jesus. Então, impondo-lhe as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, né? Então, Paulo corrige uma compreensão incompleta, né? E conduz aquelas pessoas a uma compreensão mais plena da obra de Cristo e do Espírito Santo. Então, outro destaque interessante, Paulo começa ensinando na sinagoga, capítulo 19, versículo 20. A estratégia era sinagoga, estratégia de Paulo, sinagoga, ensino, oposição, novo espaço e expansão. Tudo estrategicamente deu tudo certo, certo? Então, Paulo passa a ensinar na escola de Tirano, capítulo 19, versículo 20, 10 a 9, né? Capítulo 19, versículo 10 a 9. Quando alguns endurecem o coração, Paulo se afasta e passa a ensinar na escola de Tirano, certo? Então ele fica ali batendo boca com ninguém, discutindo com ninguém, até porque o evangelho não era dele, o evangelho é de Cristo. Então ali permaneceu por cerca de 2 anos e foi o resultado extraordinário. Todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, outro grande destaque é que Éfeso tornou um centro de treinamento e expansão missionária de Paulo, né? Como já dissemos, Paulo não ficou restrito à cidade, pelo contrário, Éfeso tornou-se uma base para alcançar a Ásia Menor. O quinto destaque aqui é que Deus realiza milagres extraordinários, no capítulo 19, versículo 11 e 12. Aí nós temos outro episódio, que é os filhos de Cefas, alguns exorcistas judeus que usavam o nome como uma fórmula, esconjure-se por Jesus, a quem Paulo prega. Então, e aí aquele espírito maligno responde: conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós. Né? E o episódio termina com a derrota dos exorcistas. Né? O nome de Jesus não é uma fórmula mágica. Ponto. Tenha isso em mente. Não basta pronunciar o nome de Jesus, é necessário relacionamento verdadeiro, íntimo, próximo com Ele, certo? Outro destaque é que o temor de Deus se espalha, né? Ele se espalha tanto que os mágicos ali queimaram os seus livros na praça, né? Isso foi assunto também da lição passada, como eu estou só citando os destaques da terceira viagem. Aí
Paulo cresce, a palavra cresce poderosamente, capítulo 19. Aí vem o conflito com os adoradores de Artemis. Depois nós temos aí o evangelho começou a confrontar não apenas crenças individuais, mas as culturas religiosas e econômicas, né? Esse destaque é importante. Aí nós vamos ver Paulo decide partir, no capítulo 20, já é o destaque de número 11, e Paulo chama os presbíteros para despedir de volta, ele não volta, diz que não voltaria mais a Éfeso, né? Em vez disso, ele reuniu os líderes. Então, Paulo não estava simplesmente abandonando a igreja, pelo contrário, ele estava transferindo a liderança àqueles líderes que estavam ali. Então, ele havia preparado uma liderança para continuar. Nunca passe por um lugar e seja só você mesmo. Ninguém, alguém se ajuda ninguém. Prepare pessoas para o trabalho. Prepare pessoas para lhe ajudar. E essas pessoas, quando você sair, fica essas pessoas cuidando do trabalho. Não é sobre você, é sobre a obra expansiva do reino de Deus, da igreja do Senhor, certo? Então, 3 dias e 3 noites, não cansei de demonstrar com lágrimas entre vós. Paulo reafirma isso. Então, houve ali, durante esses, foram 3 anos de ensino, de discipulado, de aconselhamento, de advertência, lágrimas, relacionamento e formação de líderes. Então, foi produtivo. A terceira viagem missionária de Paulo foi muito produtiva. Então, o grande tema aí da despedida de Paulo é todo esse compêndio de frutos que ficou, não é? E assim sucessivamente. Isso serve para nós outros nos dias de hoje, para que aprendamos, né, com a liderança, com os cuidados pastorais de Paulo, certo? Que Paulo teve. Então, Paulo revela o seu coração ministerial, capítulo 24, 20, versículo 24, e Paulo adverte os presbíteros, enfim, são o 15º destaque. Paulo não cobiçou dinheiro. Capítulo 20, versículo 33. Isso é um tema nevrálgico nos dias de hoje, mas Paulo não cobiçou dinheiro. Ninguém cobiça prata e nem ouro e nem vestido. Seu ministério não foi motivado pela ganância. O ministério de Paulo não foi motivado pela ganância. Ele apresenta suas próprias mãos como testemunha de trabalho e generosidade. Ou seja, ele fazia tenda e trabalhava ali para se manter, não é? Então, o destaque, nós vamos ver o caráter, o que mais caráter vale mais do que remuneração. É isso que Paulo termina dizendo. E assim sucessivamente. Que Deus nos ajude, que o Espírito de Deus continue sobre as nossas vidas, que a igreja do Senhor, os líderes, né, trabalhem dentro dessa questão. Então, nós vamos ver, Paulo encontra discípulos, 10 destaques importantes. Paulo ensina na sinagoga, Paulo ensina na escola de Tirano, lá em Éfeso, 2 anos de ensino, milagres extraordinários, filho de Cefas, não é? Paulo, os livros são queimados em praça pública, demonstrando que eles haviam aceitado sim a fé. Paulo, a palavra cresce, a palavra de Deus cresce no meio daquele povo. Ele confronta o paganismo e a igreja é estabelecida. Já em Mileto, Paulo chama os presbíteros, Paulo relembra o seu ministério, Paulo fala o seu chamado, sobre o chamado, Paulo adverte sobre os falsos mestres e entrega o rebanho aos líderes, exorta a vigilância, demonstra o desprendimento financeiro, ora com os presbíteros e todos choram. Paulo parte para cumprir a sua missão. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus, eu quero terminar aqui com uma frase. Paulo passou 3 anos em Éfeso, não é? Ensinando a palavra. Quando partiu, deixou algo maior do que uma igreja. Ele deixou discípulos, líderes e um legado capaz de continuar a missão. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.